Então, quando a gente começa a ler quadrinhos, é natural que a gente se apegue muito a personagens. A maior parte das pessoas que começam a ler quadrinhos começam com super-heróis, pelo menos assim penso eu, né? Ou grupos de personagens, tipo Turma da Mônica e tal, mas o fato é que você vai se apegando a essas figuras, aos personagens. Aí, passado um tempo, principalmente se você está lendo quadrinhos de super-heróis, você começa a se dar conta de que pessoas escrevem aqueles quadrinhos. É incrível, né? Eu lembro quando eu descobri isso, eu falei, nossa, porque na minha cabeça eles brotavam de algum lugar. Não, os quadrinhos são escritos por pessoas, tá? E essas pessoas, deixa eu arrumar aqui bonitinho, essas pessoas que escrevem os quadrinhos se tornam em algum momento parte importante das nossas escolhas, né? Em algum momento você começa a comprar mais quadrinho por conta de quem está escrevendo ou desenhando do que pelo personagem em si. Porque você começa a entender que, assim como acontece no cinema, os diretores e atores que fazem a história e tal, nos quadrinhos também, né? Você pega grandes roteiristas que podem às vezes pegar um personagem de terceiro, quinto escalão, por exemplo, dentro do universo de super-heróis e fazer uma grande história. Então a gente vai adquirindo ao longo do tempo uma predileção por alguns roteiristas. E eu quero falar pra você hoje sobre artistas também, mas no vídeo de hoje eu quero falar pra você sobre o meu roteirista favorito do momento. Esse cara é o cara e eu vou trazer aqui informações pra você, alguns trabalhos, recomendar alguns trabalhos para que você conheça o trabalho do grande Zidru. Nunca ouviu falar? Pois é, então. Vem comigo e eu vou te indicar realmente porque o trabalho dele é espetacular. Eu acabei de ler um trabalho novo dele, um trabalho que tá para ser lançado ainda pré-venda aqui no Brasil. Então, observe bem para você entender quem é esse cara, o Zidru. Como é que ele é uma figura importante. Primeira vez que eu ouvi falar desse camarada foi um trabalho que foi lançado pela editora Pipoca e Nanquim recentemente. Ele tinha sido lançado anteriormente em álbuns pela editora SESI São Paulo, que parou infelizmente de publicar materiais, quadrinhos. E aí depois a editora Pipoca e Nanquim fez um encadernadaço com essa lindeza que é o Verões Felizes, cara. Isso aqui é talvez o quadrinho assim, mais bonito que a editora Pipoca e Nanquim tenha lançado, em termos de história e também de arte. Aqui a gente tem o Jordi Lafebre fazendo arte, eles trabalharam juntos em outros projetos. Mas aqui o que a gente vê nessa história aqui é uma condução muito bonita da narrativa de uma família, que ao mesmo tempo ela é bastante orgânica, você acredita naqueles personagens, nas situações que eles estão vivendo, e consegue trazer uma beleza muito grande, né? Um embelezamento. E para mim essa é uma das coisas que o Zidru consegue fazer como poucos. Ele consegue pegar histórias variadas, em cenários diferentes, em circunstâncias diferentes, e trazer um profundo sentimento de beleza para o trabalho. Uma das coisas que mais me agrada ler num quadrinho é quando eu percebo que aquilo mexe com os meus sentimentos de alguma maneira. Então, existem escritores que conseguem trabalhar com seus personagens, sejam eles de universo super-heróis ou não, tanto faz, mas que conseguem trazer para você empolgação. Outros conseguem trazer o clima de horror, terror e tal. Mas o Jordi Lafebre, aqui no caso desenhando, consegue construir através do texto do Zidru uma coisa muito bonita, cara. É uma construção de otimismo até, de vida, um otimismo de vida. Não é um otimismo tonto, de que acha que tudo vai dar certo, até porque nesse quadrinho nem tudo dá certo, mas ele consegue construir esse otimismo de viver, de como é bom estar vivo, apesar de todas as dificuldades. E o Zidru é o cara que consegue construir isso. No primeiro momento eu achava que era a arte só do Jordi Lafebre. O Jordi Lafebre é um grande artista, mas o Zidru ele vai construindo isso ao longo dos seus vários trabalhos. Eles fizeram um outro trabalho junto que saiu aqui no Brasil pela editora Faria e Silva, que é A Mundana, quadrinho sensacional também, que tem uma história muito bonita aqui, que vai contar a história de um cabaré no meio da Segunda Guerra Mundial. E onde tem ali, aparecem figuras francesas, era durante a ocupação alemã na França, então tem nazistas, mas ele consegue fazer uma história que é muito profunda, é muito sentimental, muito bonita, mas também tem esse sentimento de beleza, mesmo quando é melancólico. O Zidru consegue mexer com seus sentimentos, esse que é o ponto. Se você já leu um desses trabalhos, você sabe do que eu tô falando. Você não termina de ler o quadrinho como se fosse um quadrinho qualquer. Você termina e percebe que aquilo mexeu com seus sentimentos numa diversidade de categorizações. Em alguns momentos é mais alegre, você dá risada, em outros momentos é um pouco mais melancólico. Mas é sempre uma experiência de como a vida é. Acho que não tem outra expressão melhor para usar. O Zidru ele consegue desenvolver isso, mesmo quando ele trabalha com temas polêmicos, mais fantasiosos. Por exemplo, a editora Pipoca e Nanquim também lançou esse quadrinho aqui que eu acho maravilhoso,
do Zidru, que é a obsolescência programada dos nossos sentimentos, onde ele vai mostrar o relacionamento em pessoas já numa fase bem madura na vida, quase terceira idade ali e tal, eles têm um relacionamento e acontecem situações muito inusitadas e muito bonitas. O Zidru mexe com uma questão aqui pouco mais complexa, que na nossa sociedade é um tabu. A nossa sociedade não aceita relacionamentos amorosos, sobretudo relacionamentos que tenham atração sexual, que tenham a energia do amor, do tesão, mesmo em pessoas mais velhas. É incrível isso, cara. Nós estamos no século XXI, isso é tabu. Eu me lembro que muita gente ficou, nojinho. É, meu amigo, o Zidru toca nesse sentimento, mesmo quando ele vai fazer um quadrinho um pouco mais fantasioso, né? Ele consegue trabalhar em vários cenários. Outro trabalho dele que eu gosto muito é esse aqui, ó, o Naturezas Mortas. Olha que legal isso aqui, junto com o Oriol. É um quadrinho muito bonito também, que vai falar sobre um artista e tal, e ele faz uma pegada aqui maravilhosa, que ele... é o grande spoiler da obra, mas ele cria um artista que na verdade não existe, você acredita que o cara existe mesmo. Desculpa, é um spoiler, mas é muito bom esse quadrinho. É muito bom, cara, esse quadrinho. É muito bom. Então o Zidru, ele foi se tornando, cada trabalho que eu leio dele, eu falo, cara, que coisa... Cara, isso aqui é legal, isso aqui é bonito e tal, como ele consegue construir esses sentimentos. E agora eu acabei de ler um trabalho dele que me chamou a atenção. Se por um lado ele fez trabalhos mais realistas, mais otimistas, ou mais fantasiosos, mais fantásticos, agora acabei de ler uma fábula. Uma fábula. Um quadrinho que tem uma pegada de fábula muito bonito, onde ele tá fazendo ali o trabalho de roteiro. E, cara, é um quadrinho sensacional, que é o quadrinho chamado A Rainha dos Insetos. A Rainha dos Insetos, material que está em pré-venda nesse momento aqui, pela editora Comic Zone, com mais um lançamento sensacional, cara. Esse quadrinho vai mostrar no comecinho ali, duas crianças ouvindo uma história. O prólogo do quadrinho é uma história muito bonita, e é uma história bem fábula mesmo. Né? Nas fábulas não necessariamente você tem uma explicação de por que as coisas são. As coisas ganham uma tonalidade mais mágica, né? O mundo fica mais mágico, o mundo fica mais rico de possibilidades e por isso mesmo nem tudo tem explicação. Então há uma fábula ali contando por que a lua é branca. Tem a ver com o voo dos pássaros e tal. Toda a narrativa, ela é muito fluida. O Zidru, ele tem como característica escrever muito pouco, mas dizer muito com poucas palavras, né? O texto dele é muito expressivo. Expressivo no sentido de que cada palavra tem um peso. Aquilo que o Zidru escreve não tem excessos e também nunca são palavras assim que você esquece. Você termina de ler qualquer quadrinho do Zidru, você vai lembrar de várias frases do quadrinho. Só se você, quem já leu aí quadrinhos de outros, esses outros aqui que eu já mostrei, se você já leu, você vai lembrar de frases que ele fala ao longo da história. E a gente vai ver ali a vida de uma rainha, né? Em algum lugar que a gente imagina Índia, alguma coisa desse tipo, é uma rainha, né? Um mundo oriente assim fabúlico e tal. E aí tem um casal de filhos, né? E as duas crianças, o príncipe, criança ali, adolescente, ele é muito apaixonado por estudar os animais, por estudar a natureza, e a filha é muito apegada à dança, à música, ao riso, né? Ela é mais festeira, digamos assim. A rainha já tinha passado por um trauma, por uma situação muito complicada, quando o seu marido foi fazer uma caçada e acabou sendo morto por um tigre. E tudo isso, o modo como o Zidru vai narrando isso é de forma muito fluida. Não existe entrecortes nos quadrinhos do Zidru, não existe emperramento, não existe paralelepípedo. Você nunca tropeça na narrativa dele. Pouco texto, muito peso nas palavras e é uma história que flui muito gostosamente. Né? Esse quadrinho tem mais de 90 páginas, mas você lê assim numa tacada, cara, com uma fluidez muito boa, assim. Talvez fique até aquela sensação de que você gostaria de conhecer, de ler mais. Porém, justamente esse caráter de fábula, ou seja, não é uma grande crônica, não é uma grande aventura, não é uma grande narrativa, não é uma saga, é uma fábula, uma história curtinha, vai mostrar, então, essa rainha que perdeu seu marido e agora tem seus 2 filhos, né? E aí ela dá de presente para essas crianças, os adolescentes, estão prestes ali a completar 14 anos, ela dá de presente 2 pássaros, um macho e uma fêmea, que são pássaros do vulcão, né? Como se fossem fênix, assim. Tem um aparência aqui pra gente, para aproximar a imagem pra gente, eles parecem fênix. E aí o que acontece é que acontece uma tragédia, porque uma das pegadas desse quadrinho é mostrar que a vida, cara, é imprevisível.
Quando você está vivendo um momento que aparentemente pode ser até entediante, um momento simples, você tomando um café da tarde com alguém da sua família, você com seu filho, com a sua filha brincando ali, no momento que talvez você nem preste atenção, se acontecer, dependendo do que possa acontecer nas nossas vidas, nós passaremos a valorizar demais esses pequenos momentos. Né? O quadrinho trata dessa questão, a questão da felicidade que nos escapa por não estarmos atentos a pequenos momentos, gestos. De alguma forma a gente imagina que tem sempre alguma coisa lá na frente melhor, ou a gente não percebe, cara, não percebe aqui. No momento que eu tô conversando com você está assistindo esse vídeo agora, né? Talvez você está assistindo assim de uma forma um pouco menos intencional do que poderia, e aí o quadrinho vai falar, olha, coisas acontecem na vida. A gente não sabe exatamente o que acontece. Pode não acontecer nada, ou pode acontecer tudo. Então, aproveite esse pequeno momento, sabe? Ele tem essa mensagem de uma forma a ser retirada da experiência da leitura. As fábulas, elas sempre trazem aquela coisa a moral da história, ou a lição que você extrai daquilo, o que você interpreta a partir dessa narrativa, o que você aprende com isso. Essa coisa ruim vai gerar... Eu tô tentando não dar spoiler aqui, mas vai gerar uma situação catastrófica no reino, onde os pássaros desaparecerão, e por isso que tem essa relação da história com insetos. Porque os pássaros vão desaparecer daquele reino, e isso vai criar claramente, nitidamente, uma grande tristeza. E dali pra frente a gente vai ver uma situação que é gerada quando uma mulher é tomada profundamente pela dor. É uma outra questão que é trabalhada nessa fábula, que é como pessoas que são profundamente marcadas pela tristeza podem se abrir a porta para a dor. Isso é uma frase que tem no quadrinho, quer dizer, quando abre a porta para a dor, ela começa, eu tô meio que replicando aqui o que está escrito no quadrinho, ela toma o seu vinho da alegria, ela come o seu pão que fortalece, ela tira seu sono e ela passa a morar dentro de você. E tem uma sacada nesse momento da história que eu falei, cara, que sacada muito louca, que assim, quando a dor se instala em você, quando ela realmente entra e toma o seu corpo, o seu coração, a sua mente, a sua alma, por mais que aquilo te machuque, você passa a gostar e venerar e acolher aquela dor. E isso é extremamente complicado, isso é extremamente perigoso, porque isso vai fazer com que essa pessoa possa, de repente, tomar atitudes tirânicas. A dor pode transformar uma pessoa e essa pessoa começa a ter atitudes realmente muito complicadas, atitudes tirânicas, atitudes pesadas. O quadrinho vai tratar de dor em outro momento com outro personagem, que é um ladrão que aparece na história. Tudo isso que eu tô contando, eu tô pulando eventos aqui, contando de forma entrecortada pra você, justamente porque eu não quero te dar nenhum spoiler e não te estragar a experiência da completude da história, porque essa narrativa ela tem uma fluidez muito grande, uma unidade muito bonita, seja no seu aspecto fabúlico e como isso vai se desenvolvendo nesse reino fictício, né? E aí a gente vê que aparece um ladrão na história, e esse ladrão também terá um destino inesperado, um destino que a gente observa e fala, cara, olha a reviravolta que aconteceu na vida desse cara, né? E também tem uma relação com a dor, tem uma relação, só que no meio da dor também há a possibilidade de se encontrar o canto que tem a ver com os pássaros. Lembra que eu falei que tem pássaros? Tem muita relação dos pássaros, os pássaros com seus cantos, com a vida que eles produzem. Isso fica explicado e demonstrado na narrativa inicial da história. Cara, a história é muito bonita, a arte é incrível, você viu aí na tela algumas cenas deste quadrinho. Eu terminei de ler e fiquei maravilhado. Mais uma vez, o Zidru é o meu escritor favorito do momento, cara. Pelos trabalhos que eu te mostrei aqui, eu já li algumas coisas do Zidru, e com mais este material que está sendo publicado pela editora Comic Zone, está em pré-venda. Cara, material fantástico. Agora, sabe o que é fantástico também? É o fato de que você adquirindo este quadrinho hoje na Amazon, o link está na descrição, tá? Você pode aproveitar aí a promoção de pré-venda com 30% de desconto. 30% de desconto nesse trabalho do Zidru. Eu li ele de capa a capa, ok? Te mostrei algumas imagens aqui, altamente recomendado. Se você conhece alguns desses trabalhos que eu te mostrei aqui, o Naturezas Mortas, o Obsolescência Programada dos Nossos Sentimentos, nossa, dicção tá horrível, a Mundana, quadrinho belíssimo também, e o Verões Felizes. Você conhece algum desses quadrinhos? Então você sabe a capacidade do Zidru
Mas ele vem me impressionando cada vez mais, justamente pela... curioso, ele é um escritor sábio, cara. Ele tem uma sabedoria na escrita do Zidru. Além de ser muito bonito, de ser muito gostoso de ler o trabalho dele, de ser muito... Ele consegue reativar em nós aquela melhor parte de quem aprecia histórias, aquela área infantil, no melhor sentido do termo aqui, aquela pureza infantil de ouvir uma história e simplesmente curtir a história e conseguir aprender com essa história. O Zidru, ele consegue fazer isso com a gente, ele faz isso comigo, cara. Quando eu leio um quadrinho do Zidru, eu fico pensando nesse quadrinho e em todas as ocasiões, em todas as oportunidades, eu fico realmente me deliciando com cada página do Zidru, porque, repito, ele é muito fluido na narrativa, as palavras dele têm muito peso, ele consegue combinar bem os elementos e te colocar dentro do universo que ele está te colocando ali. Porque Verões Felizes, por exemplo, embora seja um quadrinho que tem uma arte muito bonita do Lafebre, muito colorida e tal, mas ele é um quadrinho mais realista, ele está falando de uma família real, né? Tudo que se passa ali tá no campo da realidade, digamos assim. Mas esses trabalhos como ele faz, por exemplo, em Naturezas Mortas, tem um clima mais fantasioso, e quando ele vai falar, por exemplo, desse A Rainha dos Insetos, é um clima bem fabúlico, é uma fábula. O quadrinho é uma fábula muito bonita, né, que tem fábulas dentro dessa fábula, é importante dizer, e que quando você termina de ler, você conseguiu refletir sobre alguns pontos importantes, mas nunca como uma bandeira que é posta na sua cara, assim, olha isso aqui que eu tô tentando te mostrar. Não. O que importa pro Zidru é a história, cara. Esse é que é o lance. Sabe, a história dele tá ali e no meio dessa história belíssima você consegue extrair reflexões, ideias. É o tipo de quadrinho que você termina de ler e fica pensando nele. Se você conhece alguém que leu esse quadrinho, você vai conversar com essa pessoa sobre essa história. Sobre o significado dos pássaros, o significado da dor, o significado do canto, da música, o significado de encontrar na tristeza a sua alegria, na alegria o seu motivo de maior tristeza, e de como a tristeza pode realmente, se for acolhida de uma forma equivocada, se a dor for acolhida de uma forma equivocada, ela pode realmente nos transformar em tiranos. Belíssimo quadrinho. Com certeza, em termos de beleza narrativa, tô tentando lembrar. Olha, cara, eu acho que é o quadrinho mais bonito da editora Comic Zone, em termos de beleza narrativa. A editora Comic Zone tem quadrinhos dos mais variadas temáticas, políticos, ficção científica e tal, mas eu acho que em termos de uma história que você termina de ler e fala, cara, que história bonita. É esse, A Rainha dos Insetos, tá? Você curte o trabalho do Zidru, você curte o trabalho da editora Comic Zone, link tá na descrição, vou deixar fixado no comentário também, com 30% de desconto tempo limitado, tá? Adquira, vale a pena. É um quadrinho que vale a pena, vai estar entre as suas melhores leituras de 2024, eu garanto. Fechou? Então a gente se vê em breve em mais um programa aqui do canal BBHQ. Beijo enorme no seu coração